Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer mais uma vez a Deus por poder estar novamente aqui, compartilhando da palavra e participando desse momento de sonhos, de expectativas, de planos, de bons desejos para o próximo ano, para os próximos anos, para as próximas décadas, até quando estivermos aqui, até quando Jesus voltar. Quero agradecer ao pastor Guto pelo carinho, pela confiança, pela generosidade, dizer que é um privilégio poder caminhar na sua companhia e também aprender com o irmão como já tem aprendido. Quero agradecer o conselho da igreja e a todos os irmãos e irmãs que sempre me acolhem de forma tão graciosa, tão generosa. Que Deus os abençoe e que nessa noite o Espírito Santo fale poderosamente ao nosso coração. Como o pastor Guto disse, estivemos aqui pela manhã, inclusive já inseridos na sequência do que tem sido a caminhada da igreja nas últimas semanas. O livro do profeta Neemias, do governador Neemias, do líder Neemias, do homem de Deus Neemias. Estamos no capítulo 12 e eu já convido você a abrir sua Bíblia em Neemias capítulo 12. E pela manhã falamos sobre esse capítulo numa perspectiva. Agora à noite usaremos uma outra perspectiva que possa edificar o nosso coração e nos desafiar a vivermos segundo a vontade de Deus. Para agora nós vamos ler Neemias 12 a partir do verso 40. Por favor, Neemias 12, verso 40. Diz assim a palavra de Deus: os dois coros encarregados das ações de graças assumiram os seus lugares no templo de Deus, o que também fiz, acompanhado da metade dos oficiais e dos sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias, com suas trombetas, e além de Manasseias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Os coros cantaram sob a direção de Jesraías, e naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchia de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Agora vá comigo até o verso 47. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas, e os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. E você diz? Há alguns anos, eu aconselhava um casal que havia passado por inúmeras lutas, feridas, mágoas, frustrações. De um lado, ele a havia machucado bastante, de outro, ela o havia machucado bastante. Muitas lembranças tristes, muitas palavras malditas, muita tristeza, muita desilusão.
Mas por alguma razão aquele casal ainda queria restaurar o seu relacionamento, a sua casa, a sua família, e por isso se submeteu àquele acompanhamento. Eu conversei com aquele casal inúmeras vezes, ambos presentes, ora um, ora outro. E nas primeiras conversas era muito difícil estar com eles, porque eles eram muito complicados emocionalmente falando. Tinham mágoas, tinham dores, tinham dificuldades para entender algumas coisas, para perdoar. Eu me lembro que eles brigavam até na minha frente. Falavam coisas muito duras, muito pesadas um para o outro. Mas à medida em que o cuidado foi avançando, aquele casal foi acalmando. E houve um dia em que eles já não brigavam mais como brigavam no começo, pelo menos não na minha frente. De repente eles já estavam um tanto mais abertos para aquele processo que estava acontecendo. Só que determinado dia, e eu nunca me esqueço desse dia, enquanto eu trabalhava com eles um princípio de relacionamento, de repente aquele homem bateu a mão na mesa e me perguntou assim: Marcelo, isso tudo, todo esse cuidado, todo esse esforço, todos esses encontros, todo esse investimento, você acha que isso vai valer alguma coisa? Que isso vai dar em algum lugar? Que a gente vai ter algum resultado disso? E eu confesso que enquanto ele falava, me subiu um temor, porque eu realmente achei que ela fosse reagir da maneira que ela costumava reagir, intempestiva, brigando, falando coisas horríveis. Você não acredita mesmo, tá vendo? Por isso que não dá. Então ali eu já comecei a ver, enquanto ele falava, todo aquele processo desmoronando. Mas qual não foi a minha surpresa quando eu olhei para ela? Ela estava olhando para mim fixamente, com o mesmo olhar de dúvida e de curiosidade que ele expressou. Isso vai dar em alguma coisa? Enquanto eu olhava para ela, ela perguntou para mim: vai valer a pena? Pense nessa pergunta por um instante. Vale a pena fazer os esforços que a gente faz para seguir em frente, apesar de tudo que a gente já passou, de tudo que a gente já viveu, de tudo que a gente já enfrentou, de aquilo que a gente já perdeu? Vale a pena. Vale a pena recomeçar depois da tragédia, da dor, da desgraça, da frustração, da decepção? Vale a pena respirar fundo e dizer para si mesmo, para si mesma: vamos que vamos, afinal de contas é preciso restaurar, reconstruir, refazer? Tem horas que não é fácil responder a essa pergunta. Tem horas que não é simples simplesmente dizer vale a pena. Tem horas que a gente precisa olhar para dentro e perguntar o que é que de repente pode fazer com que a gente acredite que há uma resposta para isso. Nessas horas eu me lembro de Pedro, depois da ressurreição de Cristo, e obviamente depois de ter negado a Cristo 3 vezes, quando perguntado se ele andava com Jesus, o modo como Jesus se aproximou dele e lhe perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro havia feito tudo errado. Pedro havia decepcionado a si mesmo, porque às vezes a mais difícil decepção para superar é aquela em relação a nós mesmos.
a autodecepção. Pedro acreditava muito em si. Tanto que um dia Jesus chegou para Pedro e disse assim: Pedro, vem cá, Satanás pediu a tua alma para peneirá-la como trigo, mas eu pedi ao Pai a seu respeito e o Pai me atendeu. Eu não sei você, mas diante de uma pergunta dessa, o mínimo que a gente tem que fazer é se humilhar, tentar entender do que se trata e pedir ajuda. Senhor, eu não sei o que isso significa, mas me ajude. Eu não quero fraquejar, eu não quero falhar. Mas não, Pedro era mais autoconfiante. E a confiança é uma bênção, a autoconfiança pode ser um grande perigo. Quando Pedro ouviu as palavras de Jesus, ele disse: eu estou pronto a ir contigo até a morte, se preciso for. O que é que Jesus disse para Pedro com a frase: Satanás pediu a tua alma? Mais ou menos o seguinte, tradução na linguagem de Marcelo Gomes: Pedro, eu vi um filme até o final e no final você faz uma lambança. A coisa dá errado num nível. Você vai estragar tudo de um jeito, mas eu falei com o Pai sobre isso e o Pai me disse que vai ficar tudo bem. Pedro diz: eu não vou errar coisa nenhuma. Eu estou pronto para o que der e vier. Eu vou contigo até a morte, se preciso for. Aí Jesus precisa aprofundar a questão. Pedro, vem cá um pouquinho, cai um botão aqui. Seguinte: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aqui era a hora de Pedro dizer: mestre, nunca imaginei que eu faria uma coisa dessa. Olha, tem jeito de evitar, tem jeito de ser diferente. O que eu faço para isso não acontecer? Não, Pedro não só afirma a si mesmo outra vez, como ainda de alguma maneira descaracteriza os outros. Ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Mestre, o senhor tem que esperar isso de João, que é muito sensível, frágil, Judas, que é um canalha, mas de mim o senhor não tem que esperar isso. Comigo o senhor não se preocupe. Ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. E sabe o que Jesus responde? Nada. Porque o que é que você diz para alguém que está cheio de si? O que é que você fala para uma pessoa que simplesmente não aceita que ela não é tudo o que pensa de si mesma? O final dessa história você sabe. Pedro sai para chorar amargamente e se resigna na condição que ele tinha antes de ter sido chamado pelo Mestre. Quando Jesus lhe encontra depois da ressurreição, essa pergunta: Pedro, tu me amas? Tão forte, tão poderosa, porque está pedindo para Pedro olhar para dentro e se perguntar se sobrou alguma coisa depois da tragédia. Pedro, dê uma boa olhada no seu coração. Por isso Jesus perguntou 3 vezes, assim como Pedro havia negado 3 vezes. Dê uma boa olhada no seu coração e veja se sobrou alguma coisa aí. Porque se você me ama ainda, dá para recomeçar. Pedro diz: eu te amo. Jesus diz: pastoreia as minhas ovelhas. Se você me ama, nada está perdido. Aleluia por isso. Se você me ama, nada está perdido. Então há uma hora na vida que a gente tem que olhar para dentro, perguntar o que é que há, o que é que existe de razões e motivos para continuar. Neemias fez isso. E a partir de um contexto, de uma condição muito específica, porque depois do exílio na Babilônia, que foi uma ferida mortal na autoestima de Israel, de Judá sobretudo, obviamente, com a ascensão dos persas e dos medos, Neemias acabou encontrando um espaço de sobrevivência e de vida dentro da corte dos persas. Então, com todo respeito, Neemias estava no bem bom. Ele se tornou copeiro real, que era um cargo de extrema confiança.
Ser copeiro de um rei no passado era ser alguém em quem o rei depositava total confiança, porque era a pessoa que cuidava do que o rei ingeria. Era muito comum que reis morressem envenenados. Então, ser copeiro era aquela profissão de confiança e de risco, que você prova o que o rei vai comer, o que o rei vai beber, e o rei dá 5 minutos para ver se você não vai empacotar. Se você não empacota, o rei come, o rei bebe. Então Neemias era alguém que de algum modo havia chegado num patamar extraordinário. Só que quando ele fica sabendo do caos que está Jerusalém principalmente, a pergunta que ele tem que responder é essa: deixo como está e cuido de mim mesmo? Ou faço alguma coisa? E quando ele vai visitar Jerusalém e vê as ruínas, a pergunta que ele se faz é: vale a pena mexer com isso? Pense comigo, meu irmão, pense comigo, minha irmã. Neemias estava no bem bom, e de repente ele precisa se responder: vale a pena mexer com isso? Vale a pena fazer essa entrega nesse nível? Vale a pena envidar todos os esforços necessários para essa causa? Vale a pena abandonar zona de conforto para pôr a mão na massa e ainda ter que enfrentar as reações de gente que devia me agradecer? Porque se tem uma coisa que a gente aprende quando começa a abençoar outros, é que nem todo mundo é grato. E a ingratidão é um negócio complicado. Ela geralmente vem de gente que foi ricamente abençoada por você. É a tese fundamental do Bert Hellinger, quando ele fala das questões fundamentais de um relacionamento. E uma delas é o equilíbrio entre dar e receber. E ele constrói um raciocínio que eu tenho aprendido na prática há muitos anos, vivi isso na pele. Às vezes, quanto mais você ajuda uma pessoa, tanto mais ela se volta contra você. E por quê? Tente imaginar comigo o seguinte: eu estou endividado, chego no pastor Guto e digo: pastor, por favor, me empreste quinhentão, que eu estou precisando pagar uma conta. O pastor Guto, mais do que depressa, até porque tem dinheiro sobrando, me empresta quinhentão. Amém, irmão? Tomo posse. Passa 15 dias, eu chego nele de novo e falo: rapaz, agora é o meu aluguel que eu não consegui o dinheiro para pagar, você não me empresta milão? Ele me empresta milão. Passa um mês, eu vou nele de novo: rapaz, eu não estou conseguindo fazer a compra de casa, você não me empresta mais milão? Daí ele me empresta mais milão. Aí passa mais 20 dias, eu digo: rapaz, eu preciso acertar uma pendência aí, minha filha está precisando de um remédio, minha mulher está precisando de um exame, você não me empresta mais milão? E ele me empresta mais milão. Ele não fala nada, ele me ama, é meu amigo, está me ajudando, mas um movimento começa dentro de mim, de hostilidade em relação a ele. Porque toda vez que eu o vejo, ele não é só o cara que me socorre e me abençoa, ele é o cara que me faz sentir um devedor incapaz de pagar os favores que me são estendidos. Então um dia eu vou num lugar, ele está lá, e ele vem na minha direção e diz: e aí, Marcelo, como é que você está? E eu digo: já vou te pagar. Não precisa me cobrar aqui na frente de todo mundo, não. Rapaz, eu não estou te cobrando, eu só perguntei se você está bem. Eu sei o que você quer dizer. E aí ele me manda um recado para dizer: cara, você entendeu mal. E eu não respondo, ele manda outro, eu bloqueio. E ainda saio falando mal dele pela rua aí, ó.
Você vê, pastor Guto, só porque eu precisei dele um pouquinho de nada, estou devendo 10 mil para ele. Fica aí, ó, te falar, esses pastores, irmãos, quem acha aqui que eu estou inventando? Quem que nunca passou isso na pele? De socorrer alguém até o limite e de repente a pessoa virar as costas. Por quê? Porque houve um desequilíbrio entre o dar e o receber. De repente ele estendeu, ao invés de eu me sentir cada vez mais grato, eu me senti cada vez mais refém. E a presença dele, a imagem dele, a companhia dele começou a me incomodar. Agora eu quero tirá-lo da minha vista. Como eu não vou conseguir pagá-lo, porque eu continuo afundado nas minhas crises, eu quero tirá-lo da minha vista, porque como diz Blaise Pascal no livro Pensamentos, o que o olho não vê, o coração não sente. Então eu quero tirá-lo. Você não tenha dúvidas que as pessoas que estavam lá gritando diante do julgamento de Jesus, crucifica-o, eram as pessoas que de algum modo ele abençoou em algum momento. Não tenha dúvidas disso. Ali naquela multidão tinha gente curada, gente que teve alguém da família curada, gente que foi liberta de espírito imundo, ou que tinha alguém na família que foi liberto. Ser humano é complicado, irmãos. Até dentro da igreja. Não dessa, claro. Das outras que tem aí. Como dizia o pastor Odemir Suplano, só Jesus para aguentar essa noivinha que ele arrumou. Ô, noivinha, hein? Ingratidão, crítica, difamação, calúnia. Neemias teve que lidar com tudo isso, da parte de gente que ele estava abençoando. De repente, diante dessas coisas, alguém se pergunta: vale a pena? Eu estava no bem bom, na minha zona de conforto. Quem é que gosta de abrir mão de uma zona de conforto? Ninguém. Quem tem uma zona de conforto se agarra a ela, não abre mão dela, até porque ela é confortável. Eu brinco que eu tenho zonas de conforto muito específicas na minha vida. Uma delas é a minha sala de televisão. Antes de mudar de casa, na minha sala de televisão tinha lá uma poltrona minha, que eu usei por tanto tempo que ela já tinha o meu formato. Eu brincava que eu não sentava mais, eu encaixava. E depois que você encaixa numa zona de conforto, é ruim sair. Ali eu tinha o meu controle, o lugar onde eu punha meu suco. Eu sei que um dia eu sentei, me acomodei, achei a posição perfeita. Quando eu estava na posição perfeita, eu fui pegar o controle, não estava lá. Estava no móvel da frente. Falei: Senhor, como é que eu resolvo esse problema agora, hein? Me veio uma inspiração do alto. Cristiane lá no quarto. Que foi, amor? Eu falei: vem cá um pouco. Ela veio e parou na porta assim. Que foi, amor? Eu falei: é hoje que nós temos compromisso na casa do fulano? Ela falou: não, amor, é amanhã. Eu falei: é amanhã. Aproveita que você está aí. Pega esse controle para mim, por favor. Só que eu fiz uma burrada, Marcelo. Casei com mulher inteligente. Ela olhou na minha cara e falou assim: você me chamou por causa do controle? Eu falei: claro que não, irmã. Por que vai fazer isso? Pois ela foi embora e não pegou. Você ri, né? Foi uma crise. Você já percebeu como é difícil você aceitar sair do lugar em que você se sente acomodado? Estou usando uma ilustração muito boba e simplista, mas para provocar você nas suas questões, de como você se acomoda, e é difícil convencer você que vale a pena tentar mais uma vez, salvar algo, reconstruir, restaurar. Neemias na zona de conforto,
De repente ele vê aquela situação e ele pensa, eu posso fazer algo, e mais, ele pensa, vale a pena. Será que vale a pena? Por que valeria a pena? Reconstruir, restaurar, mudar, perdoar. Aquela pergunta daquele casal ecoando na minha cabeça: vai valer a pena? 3 razões pelas quais vale a pena a gente seguir em frente apesar de tudo. Reconstruir o que está destruído. Assumir o desafio. Neemias reconstruiu não só os muros da cidade, reconstruiu os alicerces de Israel, da lei, da fé, do ministério. Reconstruiu, restaurou o culto de Israel. O que é que faz valer a pena tudo isso? O que é que faz valer a pena essa entrega? Em primeiro lugar, a oportunidade de ressignificar, diga ressignificar, a própria história. Ressignificar a própria história. Porque a primeira dimensão dessa história toda é a trajetória do povo de Deus. Aquele exílio na Babilônia, aquelas ruínas, não poderiam ter a última palavra. Ainda havia promessas em que crer, ainda havia uma palavra para se apegar, ainda havia gente de Deus ali. Você viu no texto, todos esses nomes que Neemias vai mencionando e que estão com ele, é gente de Deus. É gente que só está precisando de inspiração, de exemplo, de incentivo. E ao final do que Neemias fez, inclusive a purificação que ele protagonizou de si mesmo, da liderança e do povo como um todo, fazendo inclusive com que o povo voltasse às origens da sua separação em relação aos outros povos, foi o que era suficiente para, naquele momento da história, o povo entender os propósitos de Deus em tudo. Porque essa é a grande chave da ressignificação de uma história: você finalmente ficar frente a frente com os propósitos de Deus na sua vida. Quando eu decido seguir em frente apesar de tudo, reconstruir, refazer, restaurar, a primeira coisa que eu preciso é entender por que eu passei por tudo que passei. O que é que eu aprendi com tudo que me aconteceu? O que é que significou tudo isso? Veja, eu vou dar alguns exemplos na Bíblia Sagrada que fizeram isso de forma muito profunda. O primeiro é José. José, para mim, é um dos maiores exemplos de ressignificação da própria história. Ele foi vendido pelos irmãos, por inveja, por rancor, por ódio. Foi parar na terra do Egito, onde começou a trabalhar como escravo na casa do Potifar. Na casa do Potifar foi assediado pela mulher do Potifar e, resistindo a ela, foi difamado por ela a ponto de parar numa cadeia egípcia. Na cadeia egípcia, ele permaneceu anos fazendo bem para quem passou por lá e ao mesmo tempo sendo esquecido por quem passou por lá, até que finalmente Deus o abençoou e ele foi parar no trono do Egito, segundo no comando depois apenas do faraó. Quando o José estava reinando praticamente sobre o Egito, eis que voltam à cena seus irmãos. Porque essa é uma coisa que eu aprendi com Deus, e abrindo um parênteses aqui, eu preciso dizer para você: Deus não deixa o passado ficar no esquecimento. Essa é uma coisa irritante em Deus, com todo respeito ao Senhor.
Ele não deixa o passado cair no esquecimento. Enquanto não for tratado, não será sepultado. Foi assim com Jonas. Jonas tinha uma mágoa da Assíria por causa de seu pai profeta, que era ameaçado toda vez que a Síria se insinuava, que era alguma coisa que beirava o ódio e o desejo de vingança. O que Deus faz com Jonas? Chama Jonas para pregar para a Síria, sobretudo para Nínive. Nínive precisava de Jonas? Claro que não. Deus podia ter enviado qualquer um, até porque para fazer o trabalho que Jonas fez, qualquer um faria. A mula de Balaão faria o que Jonas fez. Falar em mula de Balaão, uma das histórias mais engraçadas da minha vida aconteceu nessa igreja aqui. Primeiro culto meu aqui, como pastor da igreja. Estava sentado ali, tenso, nervoso, ia pregar pela primeira vez como pastor. Cheguei cedo, fiquei ali quietinho. De repente veio uma senhorinha, hoje já está com Jesus. Veio na minha direção, toda pequenininha, bonitinha, me cumprimentar. Paz do Senhor, pastor. Falei, paz, irmã. Tá tudo bem, pastor? Tudo bem. Pastor, parece tenso. Falei, pouquinho, irmã. Vou pregar hoje, primeira vez minha aí como pastor, pregando na igreja, estou um pouco tenso. Ela falou, não fique tenso não, pastor. Pois se Deus usou até uma mula, há de usar o senhor também. Eu até hoje não sei se ela quis me incentivar ou me agredir. No céu nós vamos ver, irmã. Qualquer um podia fazer o que Jonas fez, porque ele fez um trabalho muito mal feito. 3 dias para Nínive ser percorrida, ele percorreu em uma tarde. A mensagem de Deus era: pregue contra Nínive, porque os pecados dela subiram até mim, e eu estou com a conta dela já no limite, e vou destruí-la, a não ser que ela se arrependa. Jonas não diz nada disso, ele diz 40 dias e Nínive será destruída. Essa é a mensagem de Jonas. E não pense que Jonas pôs um terno, gravata, pegou um microfone e foi lá pregar, não. Jonas tentou fugir, foi para um barco ia afundar, jogaram ele do barco, um peixe engoliu Jonas, vomitou ele na praia. Jonas chega em Nínive fedendo a peixe, sujo, maltrapilho, com alga presa por todo lado. E falando isso, imagina quem vai ouvir um homem desse fazendo o trabalho de Deus desse jeito. Alguém presta atenção, que eu acho incrível. Alguém presta atenção, pastor. Jonas falando, 40 dias vocês morrem tudo. Alguém olha e fala assim, esse cara fedendo a peixe tem razão. Nós somos maus, se há um Deus no céu nós vamos morrer mesmo. Acho melhor a gente se arrepender. E fala para o outro, rapaz, chegou um homem aqui fedendo a peixe e falou que nós vamos morrer, eu acho que vamos mesmo. O cara é possível. Aí ele vai falar com o outro, você sabe como é telefone sem fio, né? Chegou um homem aqui vendendo peixe e ele falou. Aí chega no rei, fomos visitados por um homem, meio peixe. E ele falou que nós vamos morrer, o rei fala, nós vamos mesmo, e se arrepende, e se veste de cinza, e manda toda a Nínive se arrepender, e Jonas fica olhando e falou, não acredito. Como é que uma obra dessa prospera? Porque ela não é do homem, é de Deus. O que eu aprendo com essa história? Que Nínive nunca precisou de Jonas. Mas veja, Jonas precisava de Nínive para Deus mexer nas feridas de Jonas. José estava já no Egito havia anos. Ele já chamava Zafenate Paneia. Era o segundo no trono do Egito. Casou com a filha do sacerdote Dion. Se vestia como egípcio, tinha a pintura de um egípcio. Por que é que Deus traz de volta aqueles caras? Porque José precisava ser tratado naquelas questões.
E quando José olha para aqueles irmãos e sofre, a Bíblia diz que José sofre, ele chora, ele se esconde, ele quer se revelar, não se revela, aí depois ele manda embora, depois ele prende alguém. É um conflito para José. No final, quando ele diz: eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam, ele continua e diz assim: mas não temam, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me enviou adiante de vocês para promover uma salvação para o mundo inteiro. E isso é ressignificação, porque de repente eu consigo olhar para a minha história toda, e ao invés de lamentá-la, e ao invés de chorá-la, e ao invés de amaldiçoá-la, e ao invés de pensar como teria sido bom se tivesse sido tudo diferente, eu consigo enxergar a mão de Deus em cada detalhe. Eu quero desafiar você nessa noite a olhar para a sua história e reconhecer a mão de Deus em cada detalhe. Isso é ressignificação. Foi o que Neemias fez quando chamou Esdras para ler a lei, quando restaurou o ministério levítico. Essa história não é uma história regida pelo acaso, tem mão de Deus aqui. Outra história de ressignificação é o apóstolo Paulo, que foi preso por pregar o evangelho. Não foi preso por dirigir embriagado, não foi preso porque estava devendo no comércio, não foi preso porque estava participando de esquema de corrupção. Ele foi preso porque estava pregando o evangelho. Quando a igreja sabe que Paulo está preso, ela chora, ela sofre, ela ora para que Deus o liberte. Ele fica sabendo do sofrimento da igreja e escreve uma carta aos Filipenses: não se preocupem comigo, não fiquem chateados com o que me aconteceu, saibam que o que me aconteceu tem antes contribuído para o avanço do evangelho, porque agora até a guarda do império está sabendo quem é Jesus. Capacidade de alguém de olhar para uma situação trágica e terrível e dizer: Deus está nisso. Quando Neemias viu Jerusalém em ruínas, os muros destruídos, uma cidade ainda vivendo o drama do retorno dos exilados, ele não viu apenas a desgraça e a tragédia, ele viu a oportunidade de ser instrumento nas mãos de Deus. Deus está nisso. Tem gente aqui hoje precisando ressignificar a própria história, olhar para o passado, não com melancolia, não com tristeza, mas com a certeza de que todas as coisas cooperaram e ainda cooperam para o bem dos que amam a Deus. Oportunidade de ressignificar a sua história. Por isso vale a pena seguir em frente, entender propósito. Se José se mata na cadeia, ele nunca ia entender nada. Se José desiste de tudo na cadeia, ele nunca ia viver o que viveu. O faraó manda chamá-lo, ele diz: não vou, o Egito acabou com a minha vida, o Egito destruiu a minha história, eu quero mais é que todo mundo aqui morra. Nunca ia ser governador da terra do Egito. Uma vez eu atendi como psicanalista um jovem suicida, desses que ficam flertando com a ideia da morte. Uma vez ele cortou os pulsos tão profundamente que perdeu os movimentos das mãos. Ele me perguntou: por que é que você acha que eu devo viver? E eu fui muito sincero com ele como psicanalista. Eu disse: eu não acho que você deva viver. Eu estou aqui para perguntar para você: por que que você acha que deve viver? Que a minha resposta não vai mudar você, é a sua que vai. Eu me lembro que um dia ele me perguntou por que eu achava que ele era do jeito que ele era. E eu falei: porque você tem um dilema. Ele falou: que dilema? Eu falei: o dilema entre começar a ser feliz e varrer a sujeira dos seus pais para debaixo do tapete, porque quando você for feliz, eles vão finalmente ter paz em relação a você, ou continuar infeliz e com isso continuar culpabilizando-os por tudo que eles erraram com você. É um dilema. Porque se você for feliz, você varre a sujeira para debaixo do tapete de todo mundo que errou com você um dia.
Por exemplo, meu pai era um homem de Deus, falecido aqui nessa cidade, não é? Terminou seus dias aqui, assim como minha mãe. Meu pai errou muito com os filhos, muitas vezes. Era austero, pouco afetivo, bravo. Errou muito conosco. Mas os filhos decidiram ser felizes. Eu e meus irmãos nos arranjamos na vida, casamos, temos famílias bonitas, somos bem-sucedidos no que fazemos. Varremos a sujeira do pai para debaixo do tapete. Um dia eu fiz um evento de educação de filhos em Maringá. Falei, pai, você precisa ir, vai ter um cara super legal, ele fala de educação de filhos. Meu pai olhou para mim e falou assim, então, quem devia falar de educação de filhos era eu. Eu falei, por quê, pai? Ele falou, porque olha os filhos que eu criei. Eu pensei comigo, miserável. Um homem errou um monte conosco. E aí, porque nós nos ajeitamos, eu falei, pai, mas você errou muito com a gente. Ele falou, estou vendo como vocês sofrem. Não teve conversa. Ele se sentiu o rei dos pais, porque os filhos limparam a barra dele. Você entende isso? Os filhos limpam a barra dos pais quando são felizes. Os pais podem olhar e falar assim, olha cada filho bacana que nós criamos. Vocês só erraram. Mas os filhos consertam tudo. Estou exagerando, claro. Agora, se eu quisesse, se os meus irmãos quisessem manter o pai culpado por todas as vezes que ele errou, nós tínhamos que ser infelizes. Se eu quisesse que meu pai sofresse por cada erro que ele cometeu, eu tinha que fazer da minha vida um fracasso, entende isso? Chamar meus irmãos e falar assim, ó, vem cá os dois. Você vai ser alcoólatra, você vai dever para todo mundo e eu vou adulterar. Por que você vai adulterar? Sorteio. A gente tinha que ser infeliz para poder convencer os pais que eles erraram. Era o dilema do meu paciente. Se você puser ordem na sua vida, você varre a sujeira para debaixo do tapete. Se você continuar infeliz, você continua culpabilizando. É um dilema. É um dilema. E eu tenho atendido pessoas com esse dilema o tempo todo. Quando aquele menino me perguntou por que eu devo viver, não sou eu que dou essa resposta, é você mesmo. Se você der fim à sua própria vida, você dará fim à sua própria vida. Se você não der, você terá a chance de entender por que Deus permitiu que você passasse por tudo que passou. Porque deixa eu dizer algo para você e olhe na minha direção. O dia que você entender por que Deus permitiu que você passasse por tudo que passou, você dará glória a Deus, porque o propósito será maravilhoso. Pode demorar? Pode! Mas será extraordinário. E aí vem a segunda lição que aprendo com Neemias, que vale a pena seguir em frente pelo privilégio, diga privilégio, de viver plenamente. O Neemias entende o propósito da vida dele quando ele olha aqueles coros cantando. Você lê o texto e o texto de repente volta aqui no capítulo 12 para a primeira pessoa do singular. Eu estava lá, ele diz. Neemias está vendo os coros cantando, ele está vendo aquela festa magnífica, ele está olhando tudo aquilo e pensando, valeu a pena, valeu muito a pena, olha que coisa linda, esse povo louvando a Deus. E aí diz o texto que uma alegria toma conta de todos, toma conta dele, Neemias, toma conta do povo, toma conta dos líderes, toma conta das mulheres, toma conta dos cantores, toma conta de todo mundo. Meu Deus, se eu não tivesse feito isso, a gente não estaria passando por esse momento. O que eu quero que você entenda nessa noite é que aquilo que aconteceu com você será usado por Deus para que aquilo que vem pela frente seja experimentado por você em plenitude. Por que a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, se Jesus foi obediente desde sempre?
Porque quanto mais Jesus sofreu, tanto mais ele experimentou essa dependência de Deus que o pastor falou aqui. De ter comunhão com Deus, de recorrer a Deus no momento difícil. O teólogo Jürgen Moltmann escreveu que não há prazer sem dor, sequer felicidade sem dor, porque é a dor que intensifica a experiência da felicidade. Tem horas que a gente olha para a nossa vida e pensa: meu Deus, depois de tudo que eu passei, que bênção estar aqui agora. Que bênção. Quem não chega ao fundo do poço em algum momento, também não sabe o que é sair do poço. Deus não permite algumas lutas na nossa vida só para a gente sofrer, mas para a gente poder desfrutar ainda mais intensamente daquilo que Ele preparou para nós. Por isso o apóstolo Paulo escreveu que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que em nós há de ser revelada. Os irmãos acompanharam o período que eu fiquei na UTI, entre a vida e a morte, lutando contra a infecção da Covid. 90% de comprometimento pulmonar. Na última tomografia que eu fiz, eu ainda tenho mais de 50% de comprometimento. Saturação em níveis de parada respiratória. Um dos médicos que me atendia disse: vamos orar pelo Marcelo, porque ele está clinicamente em óbito. Eu estive clinicamente em óbito. Deus foi misericordioso comigo, misericórdia. Me visitou no quarto da UTI, me resgatou da morte. E hoje eu estou aqui pregando para você a palavra dele. Hoje, depois de ter passado pelo que eu passei, às vezes eu falo para a Cristiane, o prazer que eu tenho nas coisas simples. Respirar, por exemplo. Às vezes a gente está junto, eu dou aquela respirada fundo e falo: ai, que delícia respirar. Hoje eu entendo o que a Bíblia quer dizer quando diz: todo ser que respira louve ao Senhor. Vale a pena, porque na sequência a gente descobre que o deserto que a gente passou não foi perda de tempo, não foi atraso de vida, não foi desvio no caminho, mas foi o caminho para a gente chegar onde Deus queria nos levar. José não seria governador do Egito se não passasse pela prisão. Não seria. Está no fundo do poço, procure uma porta. Talvez não seja um poço, talvez seja um túnel para um lugar que você só acessa por ali. E Deus sabe o que está fazendo. O segredo de viver intensamente, plenamente, de forma feliz, é, dentre outras coisas, lembrar que Deus sabe o que está fazendo. Neemias estava feliz naquele dia. E a felicidade faz tudo valer a pena. Em último lugar, vale a pena seguir em frente. Porque um dia, diga um dia, eu não estarei mais aqui, mas deixarei um legado. Vale a pena, porque um dia haverá um legado. Irmãos, nós estamos há 12 domingos falando sobre um homem que deixou sua zona de conforto para ser uma bênção na vida dos outros. Milhares e milhares de anos atrás. Um dia nós não estaremos mais aqui. Essa vida é curta. Daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui. Talvez só Cláudio Marvulo, que já está aqui há 100 anos, ao que parece. É verdade.
Daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui. Talvez nem a criança mais novinha que está agora no ministério infantil. Daqui a 100 anos, não importará que carro nós dirigimos. Daqui a 100 anos, não importará que marca de roupa nós usamos. Daqui a 100 anos não importará que perfume nós passamos no corpo. Daqui a 100 anos não importará onde nós passávamos nossas férias. Daqui a 100 anos não importará quantos diplomas havia na nossa parede do escritório. Daqui a 100 anos não importará quanto dinheiro passou na nossa conta bancária. Daqui a 100 anos, só duas coisas importarão. A primeira, onde você estará, porque a Bíblia Sagrada diz que onde quer que você esteja, estará para sempre. E segunda, que marca ficou depois que você foi? Porque outros estarão aqui. Seus filhos estarão aqui, seus netos. O meu pai deixou um legado. Porque se de um lado ele errou, do outro ele acertou tanto. Especialmente porque nos ensinou a amar a Deus. Ele e minha mãe nos ensinaram a amar a Deus. Legado. Neemias deixou um legado. Israel não seria Israel hoje não fosse por alguém como Neemias. Porque depois o ministério começou a ser sustentado por todos os habitantes de Jerusalém, por causa do que Neemias fez. Séculos se passaram e o fruto de Neemias continuava sendo colhido e sendo desfrutado. Quando aquele casal me perguntou, vai valer a pena? Eu me lembro que eu parei, olhei para os dois, respirei fundo e respondi, eu não sei. O que eu sei é que eu não faço isso pela convicção de que vai dar certo, mas pela visão que eu tenho de uma possibilidade, ainda que remota. E eu vou dizer para vocês o que eu vejo quando olho para vocês. É uma visão. Eu vejo vocês dois, eu disse, com 70 anos cada um, eles tinham a mesma idade. Numa casa em que vocês morarão, com um jardim na frente. É um domingo à tarde, e vocês saem com seus filhos, eles tinham 3 filhos, e netos, depois do almoço. Um dos seus netos abraça sua perna, apontei para ele e diz, tchau vovô, final de semana que vem eu volto. Abraça sua perna, apontei para ela, tchau vovó, semana que vem eu volto. A menina não quer abraçar ninguém, porque ela está brava de ter que ir embora. Vai entrar todo mundo no carro, nos carros. Alguns netos vão para o banco de trás, olhando para o vidro traseiro e fazendo tchau. Enquanto os carros se afastam, você pega na mão dela. E enquanto olham os carros indo embora, você aperta a mão dela. E nesse aperto eu disse, só com ele você saberá e ela saberá que terá valido a pena. Porque a vida estará indo embora, mas vocês saberão que ela continuará com a certeza de que não há ferida que não possa ser superada, não há dor que não possa ser perdoada, não há mágoa que não possa ser deixada para trás, não há tragédia que não possa ser vencida, porque maior é Deus do que as nossas dificuldades. E esse será o legado de vocês para os seus filhos, para os seus netos e para as próximas gerações. E eles estão juntos até hoje, tentando aprender a viver plenamente, ressignificando suas histórias e fortalecendo esse legado que vai ficar.
Feche seus olhos, por gentileza. Curve a sua cabeça. Eu quero orar com você. Talvez alguns de nós aqui estejamos a ponto de desistir. Cansados, quem sabe. Quem sabe acomodados. Quem sabe sentindo que não vale a pena. Eu quero dizer para você que vale a pena. Vale a pena restaurar a fé. Vale a pena lutar pela família. Vale a pena fazer o seu melhor todos os dias. Ainda que você esteja rodeado de ingratidão, de crítica, de difamação. Vale a pena porque a sua história está sendo ressignificada. Vale a pena porque as suas experiências estão sendo intensificadas. Vale a pena porque o seu legado está sendo deixado. E um dia você se alegrará ao ver o que Deus fez na sua vida e através dela. Quantos aqui querem dizer: Senhor, eu não vou desistir. Senhor, eu vou seguir em frente. Senhor, eu vou sair da minha zona de conforto e vou me oferecer no teu altar. Senhor, eu quero fazer a diferença. Senhor, eu quero lutar por aquilo que é da tua vontade. Eu quero deixar um legado abençoado. Eu quero que o Senhor me use. Se esse é o teu desejo, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Não desista ainda. Não desista agora. Você ainda vai entender por que Deus permitiu tudo isso. Você se alegrará num nível que você desconhece. E você deixará um legado que será para a glória de Deus e abençoará pessoas. Vale a pena. 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 Você conseguirá. Você conseguirá. Você conseguirá. Você conseguirá. Você conseguirá. Você conseguirá. Porque Deus ajudará você. Você não estará sozinho. Diga: eu vou seguir em frente. Eu vou seguir em frente, apesar de tudo. Apesar da vontade de parar, de desistir, de jogar tudo para o alto, de abandonar a vida e a mim mesmo, eu vou seguir em frente. Maior é Deus do que as minhas lutas. Tudo tem propósito. Eu ainda vou me alegrar, como Neemias se alegrou naquele dia em que ele viu os coros cantando. Eu vou me alegrar vendo o fruto desse trabalho todo. Um legado será deixado para a glória de Deus. Pai, eu oro por mim e pelos meus irmãos, porque não tem sido fácil para muitos de nós. Só o Senhor sabe por onde cada um aqui já passou. Tu sabes quantas vezes já tivemos vontade de desistir de tudo. Mas nós não somos dos que retrocedem, aleluia. Nós somos dos que avançam, como está escrito na tua palavra. Porque o Senhor é conosco. O teu Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. O apóstolo Paulo disse: chegamos a desanimar da própria vida, mas Deus nos sustentou. Toma-nos nas mãos, Pai. Vivifica-nos nessa noite. Enche-nos de um júbilo, de um gozo, de uma alegria. Só o Senhor sabe o que nós encontraremos daqui a pouco, virando a próxima esquina da vida. Como
como diz a tua palavra, eu é que sei, diz o Senhor, os planos que tenho a vosso respeito são planos de paz, não de mal, para que tenhais uma esperança e um futuro. Aleluia. Recebemos isso pela fé nessa noite, Pai. Que o teu Espírito nos impulsione para diante, em nome daquele que não desistiu do caminho da cruz, mas pagou o preço e viu o fruto do seu trabalho e ficou satisfeito. E hoje nós somos o seu legado e ao mesmo tempo a herança desse reino extraordinário, do qual um dia também tomaremos parte. Oramos em nome dele hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. O amor de Deus o Pai, a bênção, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, diante das viagens, das saídas, das provas, dos concursos, do seu trabalho, na sua casa, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Um ótimo domingo, ótima semana para todos.